A partir de agora, a Associação Médica de Imperatriz apresenta Meu Doutor. Olá, boa tarde, eu sou o Dr. Moisés Bretas, estou aqui substituindo o nosso amigo Dr. Jean, que está tirando suas merecidas férias. E o tema de hoje é neurocirurgia. Não saia daí, o programa Meu Doutor só está começando. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. Olá, eu sou o Dr. Moisés Bretas, estou apresentando o programa Meu Doutor, um programa da Associação Médica de Imperatriz, e estamos aqui falando sobre a especialidade neurocirurgia com o Dr. Éden Moura. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Dr. Moisés, boa tarde. Gostaria primeiramente de agradecer o convite do programa do Meu Doutor, né? É um grande prazer estar aqui hoje num programa que ganhou a televisão, principalmente na região Tocantina. É um programa de referência hoje sobre medicina, sobre as dúvidas médicas que nossa população tem. E é uma honra estar aqui sentado com você hoje. Que joia! Doutor, a gente poderia começar o senhor explicando o que abrange a especialidade neurocirurgia? Perfeito. A neurocirurgia, assim, na nossa formação médica, ela constitui 6 anos de medicina e 5 anos de formação exclusivamente com neurocirurgia. Ela envolve todas as doenças que estão no sistema nervoso, seja no cérebro, coluna vertebral, que é a medula, e até os nervos, que vão para os braços e para as pernas. Então, qualquer doença que envolva o sistema nervoso, a gente atua tanto com diagnóstico quanto tratamento cirúrgico quando necessário. Certo, doutor. Doutor, e qual a maior procura do paciente em relação às dúvidas da neurocirurgia? É o seguinte, doutor Moisés, na realidade, o paciente quando procura a gente, ele não tem ainda a ideia do diagnóstico dele. Então ele acha, por exemplo, que toda vez que ele tem a dor de cabeça, que é um grande motivo de procurar-nos no consultório, que o paciente tem uma doença cirúrgica. E na realidade, na maioria das vezes, a doença não é cirúrgica. Mas aí que vem a pergunta, né? Quando é que uma dor de cabeça é uma preocupação ao ponto de procurar um neurocirurgião, né? Que na prática a dor de cabeça é um sintoma extremamente comum, todo mundo tem ou em algum dia vai ter uma dor de cabeça. Mas a dor de cabeça que geralmente leva o paciente ao consultório é aquela dor de cabeça ou que se tornou frequente demais ou que ela fugiu do padrão, fugiu da rotina do dia a dia. Essa dor de cabeça costuma levar o paciente ao consultório. Quando o paciente chega no consultório com uma dor de cabeça, a gente faz toda a anamnese, toda aquela investigação, exame físico com o paciente e a gente procura fatores de risco, sinais de preocupação que pode direcionar ou não a uma doença mais grave, uma doença, por exemplo, a doença neurocirúrgica. Na maioria das vezes nós não encontramos, na maioria das vezes o doente tem uma dor de cabeça que nós chamamos de primária, que não tem nenhuma doença mais grave causando isso, por exemplo, um tumor cerebral, por exemplo, um aneurisma cerebral. Geralmente o paciente não tem uma doença neurocirúrgica, mas mesmo assim é um paciente que precisa de orientação, de tratamento para ter uma melhor qualidade de vida. Correto. É importante também esclarecer, doutor, que seria sempre um tratamento cirúrgico que o neurocirurgião agiria? Se falando de dor de cabeça, não. A gente tem, por exemplo, as dores de cabeça que mais incomodam mulheres adolescentes, adultas jovens, que seria, por exemplo, a enxaqueca, que atrapalha o dia a dia, o paciente falta trabalho, atrapalha a qualidade de vida e muitas vezes necessita realmente de um tratamento mais específico que não cirúrgico. Um tratamento medicamentoso, orientações em estilo de vida, mudança de hábitos de vida, isso tudo o neurocirurgião também pode agir. Certo. Doutor, e sobre os traumas?
A neurocirurgia também está bem ativa nos traumas, né? Acidentes automobilísticos, motocicletas, né? Acidentes em geral. O que o senhor pode falar um pouquinho, tirar as dúvidas do nosso telespectador sobre os traumas e a neurocirurgia? Maravilha. Na nossa região tocantina, a gente tem uma realidade muito grande que é o trauma por acidente, por queda de moto em especial. A nossa região, infelizmente, ainda é acostumada, é rotina nós encontrarmos uma população que nos interiores do Maranhão não usa o capacete. Então, se torna, já é um acidente de grande periculosidade, mas se torna muito mais arriscado e perigoso quando o paciente não usa o capacete. Ao não usar o capacete, ele não protege o crânio, as estruturas cerebrais são mais facilmente lesadas. E o trauma crânioencefálico nesse perfil de pacientes acontece com muito mais frequência. E, infelizmente, é uma causa de morbidade, que seja sequelas, e uma causa de morte muito grande ainda no nosso meio. Isso é muito triste, né? Conscientizar a população a usar capacete, fiscalizar quem não está usando o capacete, isso é importante realmente. Doutor, o que mais que são de comum as dúvidas mais frequentes dos pacientes em relação à neurocirurgia? Maravilha. Vou voltar até um pouco na dor de cabeça, até para esclarecer um pouco melhor. Qual seria, então, por exemplo, a dor de cabeça que levaria o paciente a se preocupar em procurar um especialista? Sabendo que todo mundo tem uma dor de cabeça, então, você imaginar que todo mundo vai correr para o especialista ficaria um pouco mais complicado. A dor de cabeça que preocupa um pouco mais seria aquela dor de cabeça, por exemplo, que acorda o paciente no meio da noite. Aquela dor de cabeça que você usa um analgésico, 2, 3 horas depois, a dor de cabeça continua muito intensa. Um outro exemplo seria uma dor de cabeça que já começa muito intensa. Geralmente as dores de cabeça começam devagar e vão em crescente. A dor de cabeça que já começa muito forte chama um pouco mais de atenção e preocupa mais também e sugere que o paciente deve procurar uma ajuda do especialista. Além da dor de cabeça, eu acredito que nos consultórios do neurocirurgião é extremamente comum a dor lombar, né? A dor lombar, que na nossa realidade do Brasil é uma das principais causas de falta ao trabalho, né? O paciente que tem uma dor na coluna, geralmente lombar, e que por essa limitação de dor deixa de trabalhar e acaba procurando também um especialista. Doutor, e o que a neurocirurgia nos diz em relação à conduta perante a hérnia de disco? Perfeito. Antes de falar sobre o tratamento específico neurocirúrgico, eu gostaria de falar uma explicação até um pouco técnica para o espectador. O disco vertebral, ele é um amortecedor da nossa coluna. Nós temos empilhados várias vértebras e entre essas vértebras temos o disco, que ele funciona como um amortecedor. Esse amortecedor, por alguns fatores, ele começa a envelhecer, a se desgastar. E esse desgaste desse disco, muitas vezes, pode sair do lugar, que é a hérnia propriamente dita, e comprimir, geralmente, um nervo de uma das pernas, que é o mais comum. Na grande maioria das vezes, o tratamento da hérnia de disco lombar não é cirúrgico. Na grande maioria das vezes, o tratamento é clínico, com analgesia, que são medicamentos para dor. Geralmente, como está associado a um ganho de peso do doente, o paciente perder peso, fazer uma reabilitação e acompanhar. Na grande maioria das vezes, esse tratamento conservador é suficiente para conduzir o paciente. Em algumas situações, essa dor ela é refratária, não melhora ao passar das semanas, apesar do tratamento. Aí sim tem que ser pensado num tratamento mais, digamos, mais agressivo, que seria o cirúrgico, certo? Outro exemplo que seria uma indicação de tratamento cirúrgico é quando o paciente com hérnia de disco lombar, ele perde a força de uma perna, geralmente de um pé, o pé fica caído. Isso também seria uma indicação de que é necessário um tratamento mais invasivo, um tratamento cirúrgico. Hoje em dia, no tratamento cirúrgico, nós conseguimos ser mais minimamente invasivos com melhores resultados. Um hérnia de disco lombar, hoje você consegue fazer, quando indicado, tratamento cirúrgico. Consegue fazer um tratamento que propicia o paciente um tratamento com a internação pequena, uma cirurgia menor e com resultados a longo prazo melhores. Mas a grande questão é você indicar bem o tratamento para hérnia de disco, porque a minoria, na verdade, vai ser cirúrgica.
Doutor, a gente vê aí que os bons hábitos estão intimamente relacionados a várias patologias médicas, né? Diminuir sobrecarga, melhorar o peso, ter uma boa alimentação, fazer uma atividade física, né? Então, pessoal, temos aí que melhorar os nossos hábitos realmente. E a seguir, o programa Meu Doutor continua com neurocirurgia com o Dr. Éden de Moura. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. Já estamos de volta com o programa Meu Doutor. E hoje o programa Meu Doutor, o assunto é neurocirurgia com o Dr. Éden de Moura. Doutor, os nossos telefones estão tocando, os telespectadores com dúvidas sobre dor de cabeça, enxaqueca. E o que o senhor podia dizer para a gente mais aí sobre a enxaqueca? Perfeito. A enxaqueca, ela não é a dor de cabeça mais comum, mas é uma dor de cabeça que com frequência deixa o doente ir para a urgência. Por ser uma dor de cabeça que com frequência leva o paciente a procurar a urgência, com frequência o paciente se preocupa em haver uma doença mais grave acontecendo. E com frequência nos procura no consultório. A enxaqueca é aquela dor que é mais comum na mulher, com frequência começa na adolescência e acompanha a mulher na fase adulta, tem uma relação muito grande com o ciclo hormonal, o ciclo menstrual da mulher. Ela se caracteriza principalmente como uma dor latejante, uma dor pulsátil. Com frequência ela é mais de um lado do que de outro. Ela pode ser acompanhada de irritação à luz, irritação ao som. Com muita frequência ela provoca náusea e até vômitos no paciente. E extremamente comum ter uma história familiar positiva. Geralmente a mãe tem, a irmã tem, um parente de primeiro grau tem também. E essa dor, quando passa a preocupar, seja pela frequência ou pela intensidade, o paciente nos procura imaginando uma outra causa para enxaqueca, uma causa secundária. Por exemplo, um sangramento cerebral, um tumor cerebral, que, como eu comentei antes, geralmente não existe. A enxaqueca acontece seja por um fator genético, de um cérebro, uma estrutura cerebral mais sensível, quando exposto a, às vezes, uma alteração do ambiente, uma temperatura diferente, um cheiro diferente, uma privação alimentar, muito tempo sem se alimentar, ou até a relação com alguns alimentos específicos. Tem pacientes que, após ingerir café, ingerir álcool, uma taça de vinho, tem com muito mais frequência a crise de dor de cabeça, a crise de enxaqueca. E o paciente com frequência nos procura para ser esclarecido, ser descartado outras causas e ser esclarecido melhor sobre o seu problema. Muito bem. Doutor, e o senhor falou aí sobre os tumores cerebrais, né? O que o senhor podia esclarecer mais para os nossos telespectadores sobre a neurocirurgia e os tumores cerebrais? Perfeito. Sobre tumores cerebrais é o seguinte, primeira coisa, o tumor cerebral mais frequente que nós temos é a metástase cerebral, que a metástase é o quê? Quando um tumor que nasce em outro órgão do seu corpo manda o tumor para o cérebro. Por exemplo, no nosso meio, que são os mais comuns, câncer de pulmão, câncer de mama, que o paciente tem um tumor no pulmão ou na mama e parte desse tumor migra para o cérebro. Esse é o tumor cerebral mais comum. Então, geralmente, quando o paciente tem esse tipo de tumor cerebral, ele já tem um diagnóstico prévio de outro câncer. Tirando as metástases cerebrais, os outros tumores que a gente chama de primários do cérebro, que nascem no próprio cérebro, eles são mais comuns na idade mais avançada, após a quinta, sexta década de vida, e os sintomas que esses tumores geralmente
originam são pela compressão que ele faz no cérebro. A dor de cabeça, que até que nós mais conversamos hoje, é um sintoma mais encontrado nos tumores cerebrais. Ela é uma dor de cabeça diferente das outras que conversamos, por exemplo, da enxaqueca. É uma dor de cabeça que geralmente ela é insidiosa, é lenta e piora ao longo de semanas, meses, e o paciente começa a perceber que ele não tem mais melhora com os remédios que ele tomava antes. Ele começa a perceber que muitas vezes o comportamento dele está alterado, a ponto de, em algumas situações, a família perceber que o comportamento mudou, que uma fala alterou, ou quando o tumor atinge uma dimensão, parte do corpo muda o movimento, parte da fala fica mais difícil, alguma coisa mudou e o paciente procura o consultório médico através de um exame físico mais minucioso. A gente consegue perceber essas alterações neurológicas e ao fazer um exame, geralmente o exame de imagem, a gente consegue perceber uma lesão expansiva cerebral, um tumor cerebral. E o tratamento para isso é multifatorial. Vem desde a idade do doente, as condições clínicas do doente, onde o tumor se encontra, se é um tumor acessível cirurgicamente, se não existe outro tratamento melhor que o cirúrgico para esse tumor. Então tudo isso é estudado caso a caso, não existe aquele receita de bolo para um tratamento de um tumor cerebral. Cada paciente é um paciente diferente e tem uma doença diferente. Importante, né, doutor, ressaltar que tudo tem conduta, tem tratamento, tem melhora e é importantíssimo explicar isso para o paciente no consultório, né, doutor? Perfeito. Para que tenha um prognóstico melhor, para que possa ter uma sobrevida melhor pós-cirúrgico, pós-tratamento, né? Claro. E é importante, então, entender que não é porque tem um tumor que não tenha cura, né? Que não tenha tratamento, né, doutor? Sim, claro. Essa relação médico-paciente, ainda mais falando de neurocirurgia, é muito importante, porque a neurocirurgia trata, ainda mais de tumores cerebrais, uma doença extremamente delicada, uma doença que envolve uma morbidade no sentido de sequelas muito grandes e muitas vezes até uma mortalidade num prazo médio e longo prazo considerável. Então essa relação do paciente e a família entender a doença e as possibilidades de tratamento é fundamental. Existem tumores cerebrais que o tratamento infelizmente não é curativo, que muitas vezes nós tentamos prolongar com qualidade de vida o máximo possível para o paciente. Até essa informação, o paciente e a família têm que ser bem esclarecidos sobre isso, porque é uma informação difícil, é um tratamento, na maioria das vezes, muito difícil, mas se você tem uma proximidade, uma relação agradável com o seu paciente, de esclarecer, de orientar, essa conduta se transforma numa coisa mais leve. O paciente se sente seguro sobre o tratamento e as decisões que estão sendo tomadas. Correto, muito bem, doutor. Parabéns aí pela explanação. Doutor, então o paciente ele fica muito chocado quando recebe aquele diagnóstico de ter um tumor cerebral, né? Resumindo, então, diz para o nosso paciente, para o nosso telespectador, sobre o tumor cerebral. Ele tem tratamento? Bem, doutor Moisés, então, tumores cerebrais, existem aqueles com um tratamento mais difícil, aqueles com tumores cerebrais com tratamento mais fácil. Mas o que o paciente precisa saber é que esse acompanhamento com o médico no consultório, com o especialista, vai oferecer uma opção que vai ter melhor qualidade de vida e com certeza mais conforto para o paciente, independente do tratamento necessário para cada caso. É isso aí. Então o paciente tem que entender que não é porque tem um tumor, né, doutor, que a vida acabou, né? Existe o tratamento, existe a neurocirurgia, existe o nosso doutor Éden de Moura em Imperatriz para poder conduzir bem o caso. O programa Meu Doutor vai para um break e volta a seguir, falando mais sobre neurocirurgia com o doutor Éden de Moura. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. De volta com o programa Meu Doutor,
O tema de hoje, neurocirurgia, com o Dr. Éden de Moura. Dr. Éden, o nosso telespectador, seu Francisco da Vilinha, mandou uma pergunta sobre o pai dele, que teve um derrame. O pai dele teve um derrame, está com a boca torta, está andando torto. Ele queria saber se isso tem tratamento, o que poderia ser feito para evitar. O que o senhor tem a dizer para o senhor Francisco da Vilinha? Agradecer a pergunta, né, do senhor Francisco, né? Primeiro, só uma explicação breve sobre derrame. O que seria o derrame? O derrame teria duas grandes maneiras principais: o derrame pela falta de sangue no cérebro ou o derrame por uma hemorragia cerebral. O derrame pela falta de sangue no cérebro é o derrame mais comum. Em 80% das vezes é a causa de derrame. Uma oclusão, uma obstrução de um vaso cerebral que deixa de chegar sangue em uma região cerebral e o paciente tem uma alteração, geralmente motora da fala, que é a boca entorta, geralmente motora de um lado do corpo. Quando isso acontece, geralmente é porque alguma coisa no corpo do paciente está errada, está descompensada. A origem da doença, na maioria das vezes, não é no cérebro. O cérebro é uma consequência de algo maior, geralmente uma pressão descompensada, um colesterol descompensado, uma doença cardíaca de base, que é muito comum, que está descompensada e que manifestou com um derrame cerebral, que seria essa oclusão cerebral. Quando o paciente tem isso, primeira coisa que é importante esclarecer: sintomas parecidos com esse, como alteração de fala, boca torta, um lado do corpo mais fraco, são alterações que não se deve aguardar em casa. Você deve procurar a urgência. Quando o paciente tem uma dessas alterações, o paciente procura a urgência, o paciente é atendido, é avaliado, é estabilizado e, ao fazer exames complementares e concluir um AVC, que é o derrame por isquemia, o paciente inicia um tratamento específico para esse derrame com medicamentos e começa essa investigação das causas que eu comentei. Uma doença cardíaca, uma placa de gordura, um colesterol que está alterado, isso tudo tem que ser investigado e tratado. Após essa investigação e esse tratamento específico da causa, o paciente sim vai iniciar um processo de reabilitação, que seria fisioterapia, fonoaudiologia, que esse processo é um processo longo. Muitas vezes o paciente, por ter o derrame, por ter um lado do corpo parado, o paciente fica muito angustiado, porque ele atrapalha as atividades básicas do dia a dia, de se alimentar, de ir no banheiro. Então, quando ele começa a reabilitação, ele espera uma melhora rápida, mas não é. O processo é longo, é necessário uma reabilitação multidisciplinar e o paciente em acompanhamento contínuo com o médico que está atendendo ele, no caso, o neurologista, o neurocirurgião. Cria uma certa dependência de terceiros, né, doutor? Perfeito. O paciente não consegue mais realizar aquelas atividades rotineiras que ele era acostumado, como até mesmo pentear um cabelo, amarrar um cadarço, né? Doutor, e esse derrame aí do pai do seu Francisco, esse acidente vascular cerebral, né, que também chama de AVC, né? Esse derrame, ele é tratável também cirurgicamente? Vamos lá. Quando eu iniciei falando das duas causas de derrame, os principais, que é a falta de sangue e o sangramento, o mais comum, que deve ser a causa do seu Francisco, que é a falta de sangue, no cérebro, raramente ele é causa cirúrgica. Hoje em dia, em grandes centros, você consegue, quando o paciente iniciou um processo de derrame por falta de sangue, entupiu um vaso cerebral e o paciente é atendido rápido e ele tem todas as condições que permitam isso, é aplicada uma medicação, não é cirurgia, uma medicação venosa no paciente para desobstruir esse vaso que entupiu o cerebral. A gente chama isso de trombólise. E ao administrar isso, a gente espera em algumas horas a melhora clínica, a melhora do estado do doente, da fala, da função motora, aquele lado do corpo que estava parado. A isquemia, que é falta de sangue, que é, no caso do derrame por falta de sangue, raramente é cirúrgica. São situações raras, um paciente mais jovem que tem um derrame muito extenso, com inchaço cerebral, que você precisa fazer algo mais agressivo para descomprimir, uma medida de salvar vida, é algo de exceção, não é o que a gente vê no dia a dia. O grande motivo cirúrgico do AVC é quando ele é hemorrágico,
que o mais comentado, que muita gente ouve, seria, por exemplo, uma ruptura, o rompimento de um aneurisma cerebral. Quando um aneurisma cerebral rompe, sangra para dentro do cérebro, o paciente precisa ser atendido, estabilizado e, assim que possível, feito um exame a mais, um exame complementar para diagnosticar e entender melhor esse sangramento, que geralmente é por um aneurisma cerebral. Ao verificar o aneurisma cerebral, aí sim, esse aneurisma que sangrou, ele, grande maioria das vezes, tem que ser tratado com cirurgia. Que joia! Doutor, nós temos aí os colegas da neurocirurgia na cidade, o senhor também chegando, que é daqui de Imperatriz, retornando para a cidade. Como é que está aí a relação da neurocirurgia com a cidade de Imperatriz? Perfeito. A medicina como um todo, né, a neurocirurgia não estaria atrás, a cada vez mais ela é uma medicina que envolve tecnologia, que envolve um diagnóstico mais preciso, que envolve uma multidisciplinaridade, e a neurocirurgia caminha de maneira semelhante. Nós hoje tentamos estabelecer protocolos de condutas para avaliar a melhor maneira de tratar individualizadamente cada paciente, de oferecer o melhor serviço médico neurocirúrgico possível que nós temos dentro da cidade. Para isso nós temos já especialistas neurocirúrgicos nas áreas mais diversas da nossa especialidade, que seria coluna, que seria tumor cerebral, que seria aneurisma cerebral. Então a gente hoje, trabalhando em equipe, a gente consegue conversar, discutir cada caso e definir qual seria o melhor tratamento para o paciente, a melhor opção cirúrgica para cada paciente. Então, a neurocirurgia hoje na cidade continua evoluindo, ainda está avançando. Nós temos chegada de equipamentos novos, equipamentos cirúrgicos novos, equipamentos de diagnósticos que nos permitem uma maior variedade de opções de um tratamento e com melhor qualidade para o nosso grande alvo, que é o paciente, né? Oferecer uma melhor qualidade de vida, uma melhor opção de tratamento para o paciente. Na realidade a gente percebe que já não é de hoje que os médicos vêm investindo e que o paciente tem total condição de ser diagnosticado e tratado aqui na nossa cidade, né, doutor? Isso é muito bom para nós como profissionais e como pacientes, quando também estamos aí à mercê de qualquer problema de saúde, né? Perfeitamente. E é isso que nós todos, como médicos, como colegas, procuramos, né? Estar numa cidade como Imperatriz, que é a segunda cidade do estado, uma referência tão grande para a região tocantina, nós procuramos juntos oferecer o melhor serviço, seja na área neurocirúrgica, na área cardiológica, mas com uma cidade como referência, que a gente tenha estrutura, tenha suporte para qualquer paciente, qualquer gravidade que nós venhamos a receber, nós estamos bem preparados, bem equipados para oferecer o melhor suporte. Ótimo. Parabéns, doutor. Muito bem. Espero, seu Francisco, que a sua dúvida sobre o derrame do seu pai tenha sido esclarecida e que ele possa abrir mão aí de ter o melhor tratamento multidisciplinar com os médicos, com os fisioterapeutas e com muita paciência se restabeleça seus movimentos e sua plenitude de saúde. Pois bem, eu sou o Dr. Moisés Bretas, apresentando o programa Meu Doutor, um programa da Associação Médica de Imperatriz. E estamos aqui com o Dr. Éden de Moura, neurocirurgião. Doutor, eu venho em nome da Associação Médica, em nome do programa Meu Doutor, agradecê-lo pela presença, pela excelente didática e esclarecimento das nossas perguntas dos telespectadores e de todos nós curiosos e atentos à sua especialidade. Muito obrigado. Agradecer a participação aqui com o Dr. Moisés, parabenizar a Associação Médica pela excelente iniciativa, excelente continuidade nesse programa, uma importância inigualável na nossa região. E a gente está sempre à disposição aqui para vir discutir o que for necessário, que a população tiver interesse em ouvir mais sobre neurologia, neurocirurgia. Aproveitar e falar, tendo na minha clínica, que se chama Ineuron, fica na frente do Hospital São Rafael. É um prazer imenso receber você, paciente, seu familiar, para estar com a gente, tirando uma dúvida, esclarecendo, entendendo melhor do seu problema, chegando a um diagnóstico e oferecendo com certeza o melhor tratamento para cada paciente. Muito obrigado, doutor. E para você, telespectador que acompanha o nosso programa, muito obrigado pela audiência. Tenha uma boa tarde.
Faça seu plano de saúde Unimed e assim que o plano for efetivado, você já pode fazer consultas. E ainda reduzimos pela metade os exames laboratoriais especializados. Unimed Imperatriz. Cuidar de você. Esse é o plano. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita.